Cisneiros e eu estou com vocês mais uma vez para a gente poder trabalhar o componente curricular de ciências para os alunos do terceiro ano. E o nosso tema de hoje é as plantas e o meio ambiente. Na aula passada, nós trabalhamos o quê? Os animais e o meio ambiente. Vamos falar um pouquinho dessas plantinhas, não é? Essas plantas que foram tão importantes nesse período de pandemia, trabalhou tanto a questão das emoções, eu mesma adquiri plantas que eu nunca pensei em ter na minha casa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Observem as imagens que eu vou passar a seguir. Olha só, gente, olha que legal. Nós vemos aí nesse slide diversos tipos de planta, não é? E em diversos locais diferenciados. Temos o cacto, que é uma planta nativa da nossa região. Temos o coqueiro, que também é uma planta nativa da nossa região. Temos ali plantas de caatinga, plantas aquáticas. Tem vários tipos de plantas, né? Vamos citar algumas plantas das nossas regiões, mas nós vamos aprender como é que essas plantas elas se desenvolvem, como elas crescem, o mesmo processo que acontece com os animais, né? E aí, observem bem essas imagens, né? E a diversidade dessas plantas e os locais em que elas estão inseridas, né? O que vocês conseguem observar de diferentes nelas, né? As plantas, assim como os animais, elas possuem características e estruturas diferentes. Alguns se desenvolvem com muita luz. Dessas plantas que vocês estão vendo aí, quais que você consegue identificar que é uma planta que se desenvolve com muita luz? Vamos pensar? Né? Outras plantas, elas se desenvolvem com pouca luz. Por exemplo, eu tenho em casa algumas orquídeas, né? É uma planta que ela gosta de luz, mas ela não gosta de uma luz muito em cima dela. É uma planta que ela gosta mais de sombra, né? Ela gosta de receber a luminosidade, mas não diretamente, né? Umas plantas, elas também se desenvolvem com muita água, né? É como se tem as plantas aquáticas. Outras plantas, elas se desenvolvem com pouca água, né? Algumas plantas, inclusive, são consideradas sagradas em algumas regiões pela capacidade de acumular água em regiões de seca, né? É o caso daquelas plantas, aquela rosa do deserto, uma planta também que eu tive em casa, né? É uma planta que ela é cultivada no deserto, mas ela acumula água, né? No seu caule ela consegue acumular muita água, né? Então, já que vocês observaram essas imagens, a gente agora vai fazer a leitura desse poema. Vamos ler o poema comigo? O que as plantas têm? Uma planta no sertão, naquele sol de rachar. O frio intenso parece ser ideal para uma, enquanto outra gosta da beira-mar. Uma com espinhos, outra com gavinha, uma suporta falta d'água, outra morre sem, coitadinha. Aquela nas geleiras parece muito frio aguentar. E eu fico até me perguntando, como é que elas conseguem suportar? Quem escreveu esse poema foi Janaína Richardo. E agora, diante desse poema, eu vou perguntar um pouquinho para vocês. Que planta é essa que vive no sertão? Né? Vocês conseguem identificar uma planta que vive no sertão? O cacto, a palma. Inclusive, a palma é uma planta que é muito, como é que se diz? Utilizada para o alimento de alguns animais, principalmente na região de seca, porque é uma planta que também acumula água, né? Vamos pensar mais um pouquinho, que planta é essa que consegue se desenvolver no frio, não é? Que parece ser um lugar ideal para que ele possa se desenvolver. Vamos pensar nessas plantas que conseguem se desenvolver em lugares frios, que conseguem resistir às geleiras, não é? Como as plantas conseguem água e luz em ambientes
tão diferentes, né? Então, as plantas, assim como os animais, eles se adaptam a cada região, né? E eles se desenvolvem, eles crescem, eles conseguem também se reproduzir através das condições de cada região, da água e da luz que recebem. Então, a água e a luz são instrumentos importantes para o desenvolvimento das plantas, dos animais. Nós também precisamos de sol. Veja que também nesse período de pandemia, como foi recomendado, né, que a gente pudesse receber aquela luz, porque ali tem vitamina D. A luz é uma fonte de energia, não é? A gente consegue ficar mais forte, com mais disposição quando a gente recebe a luz solar, não é? Então, vamos observar, né, o slide a seguir. As plantas, elas possuem a capacidade de sobreviver em diferentes locais porque possuem adaptações específicas. Olha só, gente, esse slide que eu coloquei para vocês. Existem plantas com folhas que acumulam muita água. Estão adaptadas em ambientes quentes, sem chuva, o caso dos cactos, da palma, não é? Existem plantas com gavinhas que podem alcançar maiores alturas e assim receber mais luz solar. Olha que legal! E eu vou dar um exemplo dessa plantinha com gavinha, tá? O sussu é um exemplo de planta com gavinha, tá? Plantas com folhas pequenas, elas perdem menos água por transpiração. Plantas com raízes abundantes absorvem maior quantidade de água e nutrientes. Olha só, uma raiz muito grande, né, ela vai absorver, tirar mais nutrientes da terra, né? E a água é uma excelente condutora de nutrientes para a planta. Por isso que a água é tão importante, não só para as plantas, mas para os animais, para nós seres humanos, né? São dois aspectos fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das plantas, dos animais e dos seres humanos. A luz solar e a água, ok? Vamos lá? E agora eu vou pedir para vocês uma experiência, um desafio. Vamos colocar a mão na massa. Então, pessoal, lembra que eu disse para vocês ficarem ligadinhos, pegarem um caderninho, anotar as diquinhas? Vou lançar um desafio para vocês, mas eu vou trazer mais uma informação importante, tá? A luz e a água são fatores fundamentais para o desenvolvimento das plantas, para os animais, para nós seres humanos. Inclusive, a luz, não é? A energia solar, ela vai favorecer muito o processo de fotossíntese. O que é isso? As plantas, elas realizam um processo de fotossíntese, né? Elas absorvem o gás carbônico e devolvem para nós o gás oxigênio. Nós fazemos o inverso, nós respiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico, esse gás que as plantas precisam respirar. As plantas fazem um processo de respiração invertido nosso, então nos auxiliamos, nós trocamos, né? As plantas liberam para nós aquilo que nós precisamos, né? E nós liberamos para ela aquilo que elas precisam. Então, nós precisamos preservar as plantas que nós temos. Ótimo quem tem plantinha em casa, além de deixar a casa muito bonitinha, né? É um momento da gente assim cuidar, a gente empreende nossos sentimentos, nosso cuidado, nosso amor naquela plantinha. Então, se você não tem planta em casa, procura uma plantinha, uma florzinha para você poder cultivar, tá bom? E agora, o nosso desafio do dia. Vamos lá? Anotem aí no caderninho, vamos fazer uma experiência. Eu quero ver todo mundo fazendo essa experiência, hein, gente? Vocês vão fazer uma germinação com caroços de feijão. Presta atenção, né? Use algodão e água e coloque as sementes em 2 vasinhos. Vocês vão pegar 2 vasinhos, 2 copinhos, ok? Vão pegar algodão e vão pegar alguns carocinhos de feijão, né? O primeiro pote você vai regar com água, o primeiro e o segundo pote. Botar uma água em
equilíbrio, tá, gente? O algodão, ele não pode estar muito encharcado, né? Tudo em equilíbrio, aquela água que é necessária para aquele feijão se desenvolver, para aquele feijão germinar, tá? O que é que vocês vão fazer? Um potinho, você vai botar alguns carocinhos de feijão, vocês vão botar água e um potinho desse vocês vão botar dentro de uma caixa e vão fechar essa caixa, não precisa vedar, vão deixar aquela caixa ali fechadinha. O outro potinho você vai pegar e colocar diretamente na luz solar, deixar que aquele potinho com aquele carocinho de feijão receba a luz todos os dias. E você também vai fazer, vai regar aqueles carocinhos de feijão todos os dias. Só que o primeiro potinho, aquele que está guardado na caixinha, você só vai regar o primeiro dia, tá bom? E aí você vai acompanhar. Quando chegar um determinado horário do dia, você vai observar o desenvolvimento desse carocinho de feijão. Nesses dois potinhos. Aquele que recebeu a luz solar de forma adequada, diariamente, todos os dias, e aquele potinho que só recebeu a água no primeiro dia e que ficou ali fechadinho. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar as observações da sua experiência. Se você puder tirar fotos, pegar o celular do papai e da mamãe, tirar fotos para acompanhar os dois potinhos, né? E depois vocês vão compartilhar com os familiares de vocês, com os amigos. Quem tiver acesso às redes sociais, compartilha para que a gente possa ver e acompanhar, né, o trabalho de vocês, o empenho de vocês. Eu quero que a aula seja bem interativa e que vocês tenham um prazer de participar, assim como eu estou aqui trabalhando com vocês. Ok, pessoal? Nos encontramos na próxima aula. Um beijo!